Semana J Mais. Oferecimento Band. Veste você, veste a vida. Justiça decreta prisão preventiva de idoso acusado de estuprar menina de 8 anos em Canoinhas. Em audiência, acusados de matar radialista se mantêm em silêncio. Corpo de Bombeiros realiza ações de fiscalizações em bares e casas noturnas da região. Em 6 minutos, Câmara de Três Barras aprova um assessor por vereador, altera regras de diárias e expediente. E ainda, pais de alunos se mobilizam para evitar fechamento de turmas em escola do interior de Canoinhas. Estes são os nossos destaques, fique com a gente! Um levantamento específico de atividades de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária aponta que, no ano passado, foram emitidas 357.552 autuações de trânsito nas rodovias estaduais de Santa Catarina. Ao todo, foram realizadas 24.512 barreiras e 31.024 programações operacionais cumpridas. Uma das principais causas de acidente, segundo esse levantamento, é o excesso de velocidade. Essa semana foi marcada por 3 prisões de acusados de furtos cometidos em Canoinhas. Um casal foi preso no começo da semana e mais um homem na quinta-feira. Todos foram encaminhados ao presídio. O casal foi identificado como responsável por 4 furtos cometidos em comércios de Canoinhas. A Polícia Civil de Três Barras também concluiu nesta semana 9 inquéritos policiais relacionados a crimes de furtos e roubos ocorridos nas últimas semanas. Segundo a corporação, a ação é resultado da intensificação ao combate aos crimes contra o patrimônio no município. Nessa semana foi deflagrada a segunda fase da Operação Mensageiro. O prefeito de Lages, Antônio Seron, e o de Capivari de Baixo, Vicente Correia Costa, foram presos na quinta-feira. Conforme informações da polícia, ao todo, 4 mandados de prisões preventivas e 14 de busca e apreensão foram cumpridos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e o GEAC, que é o Grupo Especial Anticorrupção, ligados ao Ministério Público de Santa Catarina. A Operação Mensageiro apura suspeita de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no setor de coleta e destinação de lixo em diversas regiões de Santa Catarina. Essa operação tem a ver aqui com a nossa região, porque entre os 6 prefeitos que já foram presos pela Mensageiro está o de Papanduva, Luiz Henrique Saliba. Policiais rodoviários federais apreenderam em Rio Negrinho, na BR-280, cerca de 4,5 toneladas de camarões contrabandeados da Argentina. A mercadoria de importação proibida foi encontrada coberta por uma lona em um caminhão com placas de Criciúma. Segundo agentes da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola, SIDASC, as condições de acondicionamento dos camarões eram inadequadas porque a temperatura estava muito acima do exigido para esse tipo de produto. A carga foi descartada em um aterro sanitário local. O motorista disse que esses camarões seriam entregues para comercialização em restaurantes de Itajaí. A Justiça decretou a prisão preventiva de um idoso de 76 anos acusado de cometer crime de estupro contra uma menina de apenas 8 anos de idade no bairro Piedade, aqui em Canoinhas. Esse crime aconteceu na segunda-feira. Como o crime ocorreu no dia anterior à denúncia, o estuprador não pôde ser preso em flagrante. Com a prisão preventiva decretada, ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Canoinhas, onde segue à disposição da Justiça. De acordo com o boletim da Polícia Militar, a mãe da criança acionou a polícia e relatou que na segunda-feira a menina foi na casa do suspeito para brincar com uma amiguinha, mas quando chegou na casa, a amiga não estava. Aí o pai da amiga, então, que estava sozinho na casa, teria apanhado a menina, colocado em sua cama e teria subido em cima dela. Segundo o relato da criança, ela teria pedido para que o homem saísse de cima dela porque ele era muito pesado. Ela disse ainda que não queria abrir as pernas, mas mesmo assim, segundo ela, ele teria forçado a abertura e colocado seu órgão genital dentro da sua vagina. À tarde, por volta das 4 horas, quando a criança voltou para casa, a família estranhou que suas roupas estavam desarrumadas e que a criança desviava o olhar. Aí a mãe perguntou o que aconteceu, mas ela não falava nada. No dia seguinte, na terça-feira, a família voltou a questionar a menina sobre o que ocorreu no dia anterior e então ela acabou denunciando o vizinho. A mãe, então, entrou em contato com a polícia. Ainda de acordo com o boletim da polícia, no momento da prisão, esse homem não demonstrou surpresa e disse que a história era diferente. Posteriormente, na delegacia, o estuprador relatou que a menina foi para sua cama, tirou a roupa
e teria chamado ele para ter relações sexuais. Em audiência sobre o assassinato do radialista Paulo Ricardo Ferreira, o Paulinho, os réus optaram por não responder às perguntas. Um dos réus, João Victor Souza, escolheu ficar em silêncio. Já o Fabrício dos Santos se declarou inocente e permaneceu em silêncio. O promotor do caso, Matheus Ertmann, solicitou novas ações da Polícia Civil para anexar o processo, como perícia do sangue encontrado na calça de um dos réus e também a perícia nos celulares de ambos, que foram apreendidos no ato da prisão. O juiz criminal, Dr. Eduardo Veiga Vidal, deu prazo de 5 dias para cumprimento de solicitações, mas esse prazo pode ser prorrogado caso seja necessário. Desde o dia 26 de janeiro até o próximo domingo, o Corpo de Bombeiros aqui de Santa Catarina está fazendo operações de fiscalização em todo o estado. O objetivo, segundo a corporação, é orientar a população e trazer a cultura da prevenção. Aqui em Canoinhas, a Seção de Segurança contra Incêndios do Corpo de Bombeiros fez algumas fiscalizações em bares, baladas e demais locais com reunião de público. Estão sendo analisadas a segurança, as medidas de prevenção, se está sendo respeitada a questão da lotação máxima, conforme previsto, se as saídas de emergência estão desbloqueadas e se não há a utilização de artifícios pirotécnicos no interior dessas edificações. Lembrando que, na sexta passada, completaram-se 10 anos do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que resultou na morte de 242 pessoas e deixou outras 636 feridas. Uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar apreendeu grande quantidade de drogas na segunda-feira. A operação foi realizada na área central aqui de Canoinhas. Após manifestação favorável do Ministério Público, as equipes policiais deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal. Durante a realização das buscas, os policiais encontraram aproximadamente 500 comprimidos de êxtase e 162 gramas de cocaína. Uma mulher foi presa em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. Olha só essa história. Um homem de 30 anos compareceu no quartel dos bombeiros de Major Vieira na noite de domingo com um ferimento no ombro esquerdo, feito por arma de fogo. Ele foi então hospitalizado. A polícia militar esteve no hospital e aí então, segundo a vítima, ele foi alvejado pelo concunhado. Esse acusado foi encontrado e também estava ferido nas nádegas, com tiros. Segundo ele e o concunhado foram baleados por um terceiro, ainda não identificado. A polícia investiga o caso. Os dois foram hospitalizados e passam bem. Os 40 deputados estaduais eleitos no ano passado foram empossados nesta semana em Santa Catarina. Já eleito como presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado Mauro de Nadal abriu uma nova sessão preparatória para a eleição dos demais membros da mesa diretora. O novo presidente comandou os trabalhos com o apoio dos deputados Júlio Garcia e Marcos Vieira. Foi registrada uma única chapa para a disputa, eleita com 37 votos. Apenas os deputados Ana Campanholo, Gessé Lopes e Sargento Lima não aprovaram a formação. O presidente Mauro de Nadal votou primeiro. Em seguida, o deputado Marcos Vieira fez a chamada dos demais parlamentares em ordem alfabética para votação no microfone de aparte de forma nominal. O deputado Júlio Garcia ficou encarregado de anotar os votos declarados. Foram eleitos o deputado Maurício Escudilarque, do PL, como primeiro vice-presidente da Casa. O deputado Rodrigo Minotto, do PDT, como segundo vice-presidente. A deputada Paulinha, do Podemos, foi eleita a primeira secretária. O deputado Padre Pedro Baldiceira, do Partido dos Trabalhadores, vai ocupar o cargo de segundo secretário da mesa. Já o terceiro secretário será o deputado Marcos da Rosa, do União Brasil. O cargo de quarto secretário ficou com o deputado delegado Egídio Ferrari, do PTB. Encerrada a votação, o presidente Mauro de Nadal convocou a primeira sessão ordinária para o início dos trabalhos do ano legislativo, que será realizada nesta quinta-feira, às 9 horas da manhã. A tradicional mensagem do governador, que pela Constituição marca o início do ano no Parlamento catarinense, está marcada para a tarde da próxima terça-feira. Repercutiu mal os projetos de lei aprovados pela Câmara de Três Barras, que criam 11 cargos de assessores para os vereadores de Três Barras, além da criação de um segundo cargo de advogado. Este somente a serviço do presidente da Casa.
Projeto que relaxa a prestação de contas para se ter direito a diárias e que reduz o expediente da Câmara para 6 horas por dia também foram aprovados. Os vereadores Laudecir Gonçalves, Barriga, Josi Gazzaniga e Marcos Rogério não participaram da sessão extraordinária. Barriga criticou os projetos na primeira sessão ordinária do ano, que aconteceu na quinta-feira. A comunidade está falando, os cargos lá de assessor legislativo, lá 40 horas, 11. Ninguém da comunidade se deu conta em ver que foi criada aqui, ó, um cargo de advogado para o presidente da casa, o senhor Abrão Mussi, de R$ 9.949, gente. Nós temos um assessor jurídico na Câmara, o doutor Gerson, que assim que ele se aposentar, parar de trabalhar, a Câmara vai ter que pedir um concurso público e contratar um assessor jurídico. Mas esse aqui, se vocês forem ver, basicamente, prestar consultoria e assessoramento jurídico ao presidente da Câmara Municipal. Comunidade que nos assiste, tivemos muitas críticas em alguns meios de televisão, via estado afora. Não estou aqui expondo ninguém, nem criticando ninguém. Mas, poxa vida, poucos dias atrás, aquele vereador lá na praia votando lá para aumentar o salário do prefeito, aquela barbaridade. Então, nós, vereadores, realmente estamos no fundo do poço. Cada vez mais. E, infelizmente, a gente não vê nada, depois dessa eleição de Câmara e Senado aí, que a gente não vê nada que vá alterar alguma coisa nesse sentido. Quantas vezes o presidente foi chamado em juízo para prestar algum esclarecimento nos 10 anos anteriores a esse? Será que o presidente alguma vez, eu sei porque eu fui presidente em 2017, fui presidente em 2011, a única vez que eu fui indagado juridicamente foi pelo doutor Eloy, que fez um mandado, entrou com um mandado de segurança contra mim lá no fórum, por causa de um ato do presidente, onde o juiz pegou a lei orgânica, o regimento interno, e interpretou como eu tinha simplesmente seguido o regimento e deu negado a entrada do mandado de segurança. Então, precisamos de mais um advogado? Para quê? Tivemos problemas aí que nos denunciaram por causa das diárias, mas cada um de nós pagou nessa parte para o advogado. O problema de cada um paga a sua conta. Não pode o poder público pagar uma conta, a comunidade pagar uma conta que não é dela. Então fica aqui, mas não vou falar mais, senão vai... você não pode se manifestar, desculpa. Pais de alunos se mobilizam para evitar fechamento de turmas em escola do interior de Canoinhas. E ainda, agricultor será indenizado pela Celesc por queda de energia. Nós voltamos depois do intervalo. A Estação das Flores chegou e na Band Matriz, Band Hering, Band Malve, Band Pop Kids e Band Boutique, a coleção Primavera-Verão está incrível. Os últimos lançamentos da moda você encontra aqui. As melhores marcas, qualidade e o melhor crediário da região. Tudo em até 10 vezes sem juros. Crediário facilitado e as melhores opções para você e sua família. Band, veste você, veste a vida. Um produtor de fumo do município de Canoinhas será indenizado em ação de danos materiais devido a prejuízos originados pela queda de energia ocorrida em fevereiro de 2019. A sentença que condenou a concessionária de energia ao pagamento de cerca de R$17 mil foi proferida pelo juiz Victor Luiz Sergato Grachinski, da primeira vara civil aqui de Canoinhas. Consta na denúncia que a falta de energia se deu no momento da secagem da produção. Como prova do infortúnio alegado, o fumicultor apresentou o laudo técnico que indicou a ocorrência das perdas em virtude da interrupção do serviço.
citada, a ré, no caso a empresa, a Celesc, apresentou contestação na qual refutou o dever de indenizar e requereu a improcedência dos pedidos baseado em caso fortuito ou de força maior. No início da tarde de segunda-feira, um buraco de aproximadamente 18 centímetros se abriu no asfalto ao lado da ponte do Rio Água Verde, no fim da rua Caetano Costa e início da Avenida Rubens Ribeiro da Silva, aqui em Canoinhas. Máquinas da prefeitura se deslocam para o local para abrir a fissura e averiguar o motivo do cedimento. Preliminarmente, tudo indica que houve uma percolação de água que antecede a ponte, né, não afetando a estrutura da ponte, a estabilidade da ponte. E isso aconteceu antes da cabeceira. Então nós vamos abrir o local, identificar tudo e fazer o reparo da base do asfalto. O trânsito no local teve que ser bloqueado. Como o asfalto a base dele está comprometida, ele pode ceder mais um pouquinho, mas esse pouquinho pode causar um acidente. Logo depois de ter sido gravada essa matéria, os reparos na pista foram agendados e como não havia perigo de acidente, o trânsito no local foi liberado. Nesta semana aconteceu uma mobilização de pais e alunos da escola de Paula Pereira porque havia uma decisão tomada pela prefeitura de encerrar as turmas de 4º e 5º anos. Os moradores do distrito de Paula Pereira fizeram uma manifestação contra a possibilidade das turmas de 4º e 5º ano da escola Edenita Conceição Rosa serem realocados na comunidade do Rio do Pinho. Pais de alunos temem pela segurança das crianças na viagem até a comunidade. Você imaginou quanto um aluno desse ir lá para o Rio do Pinho sabendo que pode estudar na nossa escola aqui? Pai, vô, tudo estudaram, tio, neto. A extinção gradual da escola também é um receio. Para a gente ficou bem claro que foi uma tentativa de lubridiar a gente, né, para que em um curto prazo eles consigam fechar a escola. E a principal briga é que também o pessoal do ensino médio vai junto com os pequenos, né? Então, de 4 a 10 estaria no mesmo ônibus dos que frequentam o ensino médio. A gente não se sente segura com isso. De acordo com os pais, 29 alunos frequentam a escola em turmas multisseriadas e a escola faz parte da identidade local. Essa escola aqui, ela é centenária, tem até 104 anos que eu sei que existe essa escola. Meu pai estudou aqui, eu estudei, meus filhos, meus netos estão estudando e nós não admitimos que feche isso aqui. Isso aqui é um troço histórico. Outra crítica dos moradores é que são eles próprios que fazem a manutenção do prédio e do parquinho da escola. Dessa maneira, a prefeitura não teria custos nesse sentido. Com a discordância da comunidade em reduzir a capacidade da escola, a secretária de Educação de Canoinhas, Sônia Groscop, afirma que as mudanças, por enquanto, não serão feitas. E fizemos uma contraproposta para eles e entramos num acordo, né, que vai fazer bem para ambas as partes. Nós vamos permanecer com o 4º e o 5º ano na escola, a pedido dos pais, ouvindo todas as angústias deles. Também foi proposto à comunidade a contratação de mais uma professora, caso ao menos mais 5 alunos sejam matriculados na escola. E aí, assim, a gente consegue colocar mais uma professora de pré-escolar e a professora que é efetiva lá ficaria com a turma do 1º, 2º e 3º na parte da tarde e do 4º e o 5º ano na parte da manhã. Amanhã tem uma reportagem aqui do Luiz Felipe Marchalk que mostra o que mudou 10 anos depois da tragédia de Santa Maria em relação à fiscalização de bares e boates aqui em Canoinhas. Ótima semana para você, até a próxima.